Audiência pública na comissão especial que discute a reforma da Previdência na Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo regime de aposentadoria e pensão será uma alternativa ao atual. No entanto, de acordo com o chefe da equipe econômica, escolher o que ele chama de velha Previdência é condenar gerações futuras a um sistema falido. Aspas, quando os nossos filhos e netos pensarem em se aposentar, de acordo com a demografia, serão 2,3 jovens para cada idoso. O sistema já está condenado à queda, fecho aspas. A fala do ministro foi bastante parecida com a apresentação que fez na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no dia 3 de abril. Em ambas as apresentações, o adjetivo mais usado para se referir ao sistema de previdência atual foi perverso. E essa sessão da Comissão Especial ainda está acontecendo. Então a gente vai mostrar um pouquinho de como ela está nesse momento. Vamos lá ao vivo, Robson. O segundo ponto, senhor relator, que Eduardo Cury com a palavra. É a importância da capitalização. E aí eu vou traduzir. Capitalização, para as pessoas que estão nos ouvindo, é poupança. Capitalização é um nome feio. É permitir que cada pessoa possa poupar a sua própria previdência, para que não estejamos, para que a próxima geração não esteja na situação que estamos hoje, que é estar todos aqui com um cheque sem fundo, dado por uma imprevidência, por um Estado que foi infiel depositário das contribuições de nossos antepassados. Então, acho esses dois pontos da maior importância. É bastante difícil compreensão, mas tirarmos da Constituição para que futuras gerações possam mudar a nossa previdência, a realidade que está por vir. Segundo ponto, permitimos uma migração lenta, gradual, mantendo logicamente a repartição das gerações passadas, mas que migremos para uma capitalização, que é o sistema de poupança, para que haja garantia de previdência no futuro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Falou o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Agora a palavra volta à mesa diretora, estão só ligando o microfone, que está desligado nesse momento. Essas coisas que sempre acontecem ali durante a sessão, pediram um novo microfone. Então a gente vai com José Maria Trindade. Zé, o que você está achando da comissão especial da reforma da Previdência? Pois é muito importante estar reafirmando números, né? Em vez do que a oposição apresenta, que é sugestões, apresenta uma ideia de jogar com os incompreendidos sobre a reforma da Previdência. E eu achei muito interessante que o ministro Paulo Guedes mostrou o Congresso Nacional. Isso aqui é uma ilha, até para a ilha da fantasia chamada Brasília. Os funcionários daqui do Congresso Nacional só perdem mesmo para os funcionários do Judiciário. E tem as aposentadorias mais poupudas. E vejam bem, chegam a ganhar mais do que os próprios deputados. É isso mesmo. Alguns funcionários aqui ganham mais do que os deputados. Os deputados estão com salários aí de R$33 mil. Eles consideram que está defasado, mas defasou porque os ministros do Supremo foram para R$39 mil. E com isso levou o teto salarial no serviço público para 39 mil. Então, vários funcionários daqui da Câmara e do Senado que estavam ali presos no teto de 33 mil, agora ganham 39 mil, e os pobres dos deputados, atenção, essa frase contém ironia, continuam em 33 mil. E o ministro Paulo Guedes falou claramente lá isso. Aí teve que refazer, olha, eu não estou falando dos senhores deputados, não. Estou me referindo às aposentadorias dos servidores da Câmara e do Senado, mostrando claramente que há desequilíbrios nesta Previdência atual, e é por isso que é preciso uma nova Previdência, ou seja, a reforma da Previdência. Augusto Nunes, quer complementar? É aí que a Jovem Pan cumpre um papel com essa campanha em favor da aprovação da reforma da Previdência, que o governo deveria também fazer com mais profissionalismo. Os números apresentados pela equipe do Paulo Guedes são muito impressionantes. Eles provam que é uma balela, como é uma falácia essa história de que a reforma é contra os pobres e que não quebra privilégio nenhum, não elimina nenhum privilégio. É claro que eles têm que mostrar isso aí, mostrar o que vão perder os privilegiados de sempre, isso é importante. Falando na comissão especial, vamos assistir um pouco. Então, e nós queremos evitar o que está acontecendo hoje na Argentina, que está sendo engolida,
pela administração também anterior, desastrosa. A atual está lidando com isso e não conseguiu escapar, exatamente porque não fez as reformas exatamente quando entrou. Quer dizer, ela ficou boiando dentro do caos e não está conseguindo fazer a reforma, né? E nós queremos evitar isso e mais ainda evitar o caminho que nós conhecemos aí ao norte, que é trágico. São milhões de pessoas em fuga de um regime fraterno e solidário. Então, o que as palavras dizem não é o que as pessoas fazem. Fala-se muito de fraternidade e solidariedade, mas nós estamos falhando nisso. Porque se você quer ser solidário com seus contemporâneos, põe a mão no bolso e paga. Se você quer ser solidário com as gerações futuras, põe a mão no bolso e paga. Agora, é muito fácil dizer que é solidário, levando a dívida nos últimos 10 anos de 1,8 trilhões para 5 trilhões, pagando juros absurdos todo ano, porque não tem coragem de enfrentar o problema de uma vez só. Então, uma coisa é falar sobre solidariedade, a outra coisa é paga um tri. Eu acredito que vocês serão solidários. Agora, ser solidário se endividando, levando a dívida para 5 tri, quebrando empresas, quebrando fundo de pensão, quebrando tudo e dizendo que é solidariedade, não. Tem nome para isso. Chama-se irresponsabilidade fiscal. Isso é a respeito da agenda. Foi-me feita uma pergunta sobre se nós temos uma agenda. Nós temos uma agenda. Agora, a agenda tem prioridades. E a prioridade é o buraco fiscal, pode engolir a todos. Dito isso, concordo que a Previdência é um sistema de transferência de renda. E temos que considerar isso mesmo. E é exatamente o que estamos fazendo. Estamos tentando justamente poupar os menores e tirar dos mais favorecidos. A questão do abono, a mesma coisa. O Marinho vai falar rapidamente sobre isso, mas eu quero falar também, depois de 6 horas eu já notei que tem um padrão. Depois de umas 6 horas a escalada fica um pouco mais pessoal. Então eu estou sendo ameaçado de crime de responsabilidade, estou sendo ameaçado, estão entrando no Google para pegar coisas minhas, quer dizer, então, mas eu já estou compreendendo um pouco mais como é que funciona a casa. Então eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu, com a deputada Perpétua, depois vou para um canto e explico para ela o problema de quando tentam confundir quem assaltou. Vai na Operação Greenfield, vai ver quem está na cadeia, ver quem está na justiça, e aí nós vamos saber quem assaltou os fundos de pensão e quem devolveu 3 vezes o dinheiro que eles botaram sob minha administração. Eu devolvi 3 vezes o dinheiro. Então, eu não posso ser acusado do que vários companheiros da deputada podem estar sendo acusados no momento. Então, o custo de transição de 1 trilhão, respondendo ao nosso deputado José Guimarães, também se eu gugar dinheiro na cueca vai aparecer coisa, né? Se eu gugar, né? Vai aparecer. Então, nós podemos... Depois de 6 horas a baixaria começa, né? É o padrão da casa, né? Ofensa, né? Ofensa, ataque. Tá bom. Então vamos lá. Eu já entendi o padrão. Eu vou bugar. Só um pouquinho, deputado Sola. Deputado Sola, eu vou trazer a ordem. Deputado Sola, eu vou trazer a ordem, mas se o senhor deixar eu falar, eu vou trazer a ordem. Se o senhor deixar eu falar, eu vou trazer os trabalhos à ordem. Deputado Paulo, se deixarem eu falar, eu vou trazer os trabalhos à ordem. Eu vou renovar o pedido ao ministro que já fiz anteriormente. Agora quero dizer, que me fragiliza esta mesa, renovar o pedido ao ministro, quando a gente pede que não, combina que não tenha cartaz e tenha cartaz, quando a gente combina que o debate seja sadio e do conteúdo da proposta e não tenha. Então, eu peço aos meus colegas deputados, que eu tenho, não estou generalizando de jeito nenhum. Então, eu peço aos meus colegas deputados que vão ter sempre aqui a minha atitude de defesa do parlamento, que não vão ter nunca a minha tolerância com qualquer insinuação que isso seja um caminho de mão dupla. Então, eu renovo
renovo, ministro, a Vossa Excelência, como renovei o pedido como renovo aos deputados, eu renovo a Vossa Excelência que se mantenha no debate da reforma da Previdência. O problema é que quando a pergunta vem contaminada por um questionamento de fora da reforma da Previdência, me fragiliza em exigir isso. Então, eu quero pedir aos dois lados, ministro, peço novamente a Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência vai sair maior daqui, quanto mais for capaz de enfrentar o problema da reforma da Previdência. Então, eu peço novamente a Vossa Excelência que se contenha na matéria. Deputado Paulo! Meus amigos, espera aí, Alexandre. Deputados, deputado Paulo, peraí, deputado Sola, só um pouquinho, peraí. Isso aqui tem um comando, tem uma mesa diretora e agora a mesa diretora vai tomar a ordem dos trabalhos. Deputado Paulo, agora a mesa vai tomar o comando dos trabalhos. Nós temos procurado fazer um debate sadio. O que nós estamos discutindo aqui é se ao final... O que nós estamos discutindo aqui, deputado Paulo, é se ao final nós vamos ter para a sociedade, seja de um lado, seja de outro, o que nós estamos discutindo aqui é se ao final nós vamos ter para a sociedade o resultado que nós tivemos da audiência com o ministro na Comissão de Constituição e Justiça, ou se nós vamos ter para a sociedade um resultado sadio de um enfrentamento duro, mas que deve se dar no conteúdo da proposta, de um lado e de outro. É esse o desafio, deputado Paulo. Ganha todo mundo, deputado Paulo. É um jogo de ganho. Deputado Paulo. Peraí. Deputado Paulo, se eu tiver que exigir desculpa dele, eu vou ter que exigir desculpa de quem levantou cartaz. E eu não vou fazer isso. Então eu quero retomar a ordem dos trabalhos, vou devolver a palavra ao ministro e manter as inscrições. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Felipe, subscrevo suas preocupações e sua simulação, inclusive o seguinte, essa tomada de dívida de 1 para 5 trilhões, isso apertou tudo, inclusive o orçamento da Previdência. E como a Previdência também está descontrolada, tudo isso acaba pressionando o resto, acaba o espaço orçamentário para as políticas públicas. Então, sua preocupação está perfeita. Deputada Joyce Hasselmann, as perguntas feitas sobre a Previdência, o BPC para deficiente muda? A resposta é não. Não muda o BPC para deficientes. Não muda. A poupança garantida tem a garantia do mínimo? Sim, tem a garantia do mínimo, que é a solidariedade e a fraternidade que nós falamos. E é preciso ter responsabilidade fiscal para garantir esse salário mínimo. Foi falado também sobre 1 trilhão, e a conta de 1 trilhão, qual seria a simulação? O deputado Ivan me perguntou. A simulação é relativamente simples. Hoje tem um buraco de 100 bilhões. 1 trilhão em 10 anos, você zerou esse déficit, são 100 bilhões por ano. Então está zerado, e aí sim você tem um espaço para analisar o regime de capitalização. Então, quando o senhor pergunta assim, mas qual é a simulação? Depende. Por exemplo, nós vamos permitir que os jovens façam essa escolha. Ora, se a poupança for de 1 trilhão, nós vamos simular com os jovens entrando. Se a poupança for menor do que isso, a resposta é zero. Por isso que o senhor não recebeu uma resposta exata. Porque pode não haver o sistema de capitalização, se o programa for de 700 bilhões, não vai haver o programa de capitalização. Então a resposta é zero, não foi nada omitido. É porque a resposta é zero. Você fala assim, mas se for 1 trilhão? 1 trilhão nós vamos simular, porque já está simulado que o rombo sumiu. Sumiu o rombo por 10 anos. Nós temos tempo agora para fazer as simulações e submeter aos senhores de novo o projeto, porque o projeto não atropela o Congresso de forma alguma. Nós estamos pedindo uma licença para criar um regime alternativo de capitalização. É uma licença.
E esse regime de capitalização vai ser avaliado aqui, de novo. O couro está comendo na Comissão Especial da Reforma da Previdência. A gente deu a sorte, muitas vezes a gente dá essa sorte, né, Augusto? De coincidir o nosso programa com trechos assim memoráveis de debates acalorados, de bate-boca, de treta lá em Brasília. Então a gente exibiu no bloco anterior, para você que está chegando agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sendo confrontado ali por opositores e falando assim: já estou entendendo a dinâmica da casa, a partir das 18 horas vai ficando mais pesada, começam a ameaçar de crime de responsabilidade, vão entrando no Google para procurar qualquer coisa que possa manchar a imagem, né? Ele falando dele, né? Ele falou que não ia reagir, não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. E aí repetiu: depois das 6 da tarde, a baixaria começa. E aí, diante de tantas provocações que estavam falando enquanto ele estava com a palavra no microfone, ele reagiu com uma ironia que foi muito boa, né? Eu dei uma gargalhada aqui. Ele falou assim: se eu googlar, né, procurar no Google dinheiro na cueca, também vai aparecer coisa, né? Que foi uma direta no queixo do deputado federal do PT, José Guimarães, porque em 2005 o assessor do José Guimarães, o José Adalberto Vieira, foi preso no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, com $100 mil na cueca, além de outros R$209 mil guardados em uma maleta. Ele viajaria para Fortaleza, que era um dos berços, o berço eleitoral dele, petista. Então o Paulo Guedes fez essa ironia em relação ao José Guimarães, e aí evidentemente a oposição, os aliados ali do PT, começaram a fazer a maior balbúrdia, e o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, exigiu ordem, disse que a mesa diretora vai tomar o comando dos trabalhos e falou o seguinte: nós temos procurado fazer o debate sadio. O que nós estamos discutindo aqui é se ao final nós vamos ter para a sociedade o resultado que nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça, na audiência com o ministro Paulo Guedes, evidentemente, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde, para quem não lembra, foi aquele tumulto completo que acabou com a suspensão da sessão, ou se teremos um resultado sadio. Então, fecho aspas aqui para o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos. Alguém quer comentar? Zé Maria Trindade, diga aí o que você está achando. Eu quero. Fala, Zé. É o seguinte, o bastidor dessa história aí é que o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, chamou os representantes dos partidos e fez um acordo ali, o acordo de... Perdemos o sinal rapidamente com o Zé Maria Trindade, em instantes ele volta. Fala, Augusto. Já entro na pausa. Eu fico pasmo quando eu vejo. Primeiro, eu louvo a paciência infinita do ministro Paulo Guedes. Agora, eu fico pasmo com o cinismo, o descaramento da bancada do PT, que chega a exigir um pedido de desculpas de um ministro sério. Como é que ele vai pedir desculpas para quadrilheiros? O PT é que trouxe o Brasil para essa situação financeira, econômica, lastimável, que exige uma reforma da Previdência imediata, além de outras medidas econômicas difíceis, duras, porque eles quebraram o país, porque eles roubaram o país. Um sujeito como esse Paulo Pereira, que a autoridade tem para ficar cobrando isso, ficar gritando. Eles querem de novo atrapalhar a exposição do Paulo Guedes, porque eles não têm projeto. É por isso que eu fico insistindo que o governo não pode criar para ele, governo, as crises que a oposição não consegue criar, porque não tem projeto, e uma oposição que precisa ser considerada aí, essa sim, o inimigo principal. O inimigo principal, o PT não pode fazer isso impunemente. Cadê a bancada dos favoráveis à reforma da Previdência? Por que não se manifestam? E tem que se manifestar, quando for o caso, na gritaria também, porque, repito, não adianta tentar dançar minueto com quem só dança forró. Então é impressionante a passividade de deputados leais ao governo diante desse cerco torpe, de novo, né, ao ministro Paulo Guedes.
O deputado federal do PT é o Paulo Teixeira, né? Augusto falou Caio Pereira, mas é Teixeira. E tem o Paulo Pimenta Pereira, também, né? Paulo Pereira é outro. Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. Exatamente. Pessoal que fica só tumultuando. Zé Maria Trindade ainda está restabelecendo conexão, mas então tivemos aí essa oportunidade de assistir a esse debate acalorado, mas felizmente deu para ver, Augusto Nunes, que os aliados do governo Jair Bolsonaro pelo menos estavam já sentados na primeira fila. Quer dizer, parece que aprenderam a lição depois daquele episódio na CCJ em que todos os opositores pegaram as primeiras bancadas e foram os primeiros oradores inscritos a falar por horas. Vocês viram que quando a gente colocou, tinha gente lá defendendo a reforma do governo e o pessoal aplaudindo, inclusive, o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, já há alguma articulação estratégica desses que os próprios representantes do governo e aliados consideraram ainda novatos, com pouca experiência legislativa, para tentar minimizar todo esse teatro, todo esse circo armado pela oposição, para tentar desgastar o ministro de alguma forma. Vem esse cara que, como você bem lembrou, né, o padrinho do inventor da cueca cofre, desculpas também. Ele devia ficar ajoelhado no milho pedindo desculpas ao Brasil, tá? O país que eles destruíram, são quadrilheiros, tá cheia, o chefe tá na cadeia, os companheiros mais ilustres estão na cadeia, e eles aí bancando os pais da pátria honrados, não tem um honrado ali.